Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa bolsa porta-celular em crochê. A minha peça tem 12,5 cm de largura e 16 cm de altura, mas aqui no vídeo eu ensino você como confeccionar com a largura e a altura aqui que você precisar. Para confeccionar essa peça eu utilizei o fio Barroco Max Color Brilho da Círculo, esse aqui é o Barroco número 6, mas você pode utilizar qualquer outra numeração de fio, só precisa adaptar aí a quantidade de pontos para dar a altura e largura correta. Utilizei também, olha, agulha para crochê 4 mm, essa aqui é a Tulip. Vou utilizar a agulha de tapeceiro número 14, a número 16 também para pregar esse imantado nesse fecho de imã. Esse aqui, olha, a agulha 16 para passar nesse furinho aqui do fecho, então você precisa verificar isso também. Utilizei também tesoura para cortes e acabamentos, uma etiqueta, olha, também vou ensinar um truque bem interessante na hora de pregar essa etiqueta. Na descrição do vídeo tem a lista completa de materiais e clicando aqui no vídeo você também consegue acessar os capítulos e ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou iniciar o trabalho deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, então veja que eu só posicionei o fio no dedo, não fiz nó e nem laçada. No final eu mostro para você como arrematar de forma bem fácil essa ponta de fio. Para fazer a primeira corrente, veja que eu vou introduzir a agulha debaixo do fio, no sentido contrário da ponta do dedo, né, a ponta da agulha. Agora vou girar a ponta da agulha por cima do fio, formando uma laçada. Vou segurar essa laçada e vou fazer a primeira corrente. E já vou ajustar um pouquinho, olha. Não tenho nó, não aperto como uma forma de nó, deixo assim como corrente. Agora vou completar um total de 14 correntes. Já temos a primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntes. Isso aqui, olha, para formar a largura da peça. No final, nós vamos fazer a lateral, deixar ainda um pouquinho mais larga, tem contorno com ponto baixo, mas essa quantidade aqui é suficiente para acomodar o celular. Então, se você quiser ela um pouco mais larga, pode fazer mais correntes. O importante é que o total de correntes aqui no início seja número par, para que o total de pontos seja número ímpar. Veja que eu fiz aqui 14 correntes, então vou voltar na penúltima, pulo a primeira, volto na penúltima, pegando somente o fio do avesso. Olha, veja que eu tenho aqui os dois fiozinhos da corrente virado para mim. Se virar de lado, eu pego somente o fiozinho do avesso, desse jeito, olha. E faço o primeiro ponto baixo. Se eu pulei o primeiro ponto, né, a primeira corrente, temos agora um total de 13 correntes até o final do cordão, então teremos um total de 13 pontos baixos. Veja que eu estou fazendo ponto baixo em cada uma das correntes. 3, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e na última corrente, olha, um pouquinho mais difícil, mas é só deixar dois fiozinhos aqui na frente também, faço o 13º ponto baixo. Finalizei a primeira carreira com um total de 13 pontos baixos. Para fazer a próxima carreira, vou fazer, antes de virar, olha, faço uma corrente, viro o trabalho como se fosse uma nova página de livro, para que a lateral fique perfeita. Não pulo nenhum ponto, olha, eu vou no primeiro ponto baixo e faço o ponto baixo em cima dele. Então, vou no próximo, olha, sempre pegando os dois fios assim, na parte de cima. 2, 3, 4 e vou seguir até o final. Teremos novamente um total de 13 pontos baixos. Essa ponta de fio eu só vou fazer o arremate quando fizer o contorno com ponto baixo nessa peça. Pode deixá-la aqui, esquece, siga fazendo as carreiras, porque no final eu vou mostrar para você como fazer o arremate dessa ponta de fio também. Já estou chegando no final da carreira, olha aqui 11 pontos baixos, 12 no próximo, olha,
O último ponto é sempre feito também onde nós temos duas laçadas assim na parte de cima, então não vai errar aí a quantidade de pontos. Finalizei a segunda carreira com um total de 13 pontos baixos. Se você tiver dúvida, é só contar os dois fiozinhos aqui na parte de cima, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou seguir fazendo assim até completar um total de 63 carreiras, para formar a altura suficiente para colocar o celular e também a tampinha. E as últimas duas carreiras, 64 e 65, eu vou fazer com diminuição de pontos. Aqui não tem segredo, carreira sempre do mesmo jeito, só fazer até completar a altura. Como eu disse, vou fazer um total de 63 carreiras, mas o importante é que seja número ímpar. Mas veja a próxima parte aqui do vídeo para que você entenda melhor caso você queira fazer de um tamanho diferente. Vou fazer 63 carreiras para mostrar para você como fazer a diminuição de pontos e deixar a tampinha aqui do porta-celular arredondado. Já estou completando um total de 63 carreiras e, como eu disse, o importante é que o total de carreiras seja número ímpar, para que termine, olha, do mesmo lado que nós temos aqui a ponta de fio inicial, deixando aqui a primeira carreira também do lado certo. Se fizer carreiras número par, a primeira carreira vai ficar no avesso, ou seja, as carreiras não ficam sempre do mesmo lado. Agora eu vou fazer as duas últimas carreiras com diminuição de pontos para que essa ponta da peça fique arredondada, formando então a tampinha, ou seja, temos aqui 8 carreiras já para formar a tampa, olha, 2, 4, 6, 8, teremos um total de 10, então se eu dobrar aqui eu já consigo ter uma noção de como vai ficar essa tampinha. Se você quiser ela mais longa também, você pode fazer mais carreiras, ou seja, aumentar sempre de duas em duas para que continue sendo número ímpar, sendo que as duas últimas precisam ser feitas com diminuição de pontos, e é o que eu vou fazer nessa peça aqui. Veja, olha, nós temos aqui um total de 13 pontos baixos, vou fazer uma corrente, aqui não muda nada a forma de fazer, vou virar o trabalho, vou fazer o primeiro ponto baixo no primeiro ponto, do mesmo jeito, até aqui nada diferente. Agora eu vou fazer uma diminuição, ou seja, pegar os dois próximos pontos baixos e finalizar junto. Vou no primeiro ponto, busco a laçada, vou no segundo, busco novamente. Temos 3 laçadas, finalizo tudo junto. Aqui é importante, olha, que essa laçada, antes de fazer a finalização do ponto, essa daqui, olha, fique bem ajustada. Se ela ficar larga desse jeito, a finalização do ponto fica feio. Quer ver? Olha, eu vou fazer com ela larga para você ver, porque fica bem visível, olha, a finalização do ponto. Então, sempre que for fazer finalização de ponto, deixa essa laçada aqui da agulha bem ajustada. Essa é mais importante do que as próximas duas. Busco o fio, busco novamente, veja que ela continua bem ajustada. Assim, olha, o ponto fica bem apertado. Agora eu vou seguir até sobrar somente 3 pontos. Vou fazer só ponto baixo normal, sem diminuição. Olha. Eu faço essa diminuição no segundo ponto e depois, antes de terminar, para não ficar visível aqui na lateral e dificultar fazer o acabamento. Olha, temos somente 3 pontos, então 2 eu faço com diminuição de pontos, deixa bem ajustado, busco o primeiro e o segundo e fecho aqui os 2 pontos juntos. E o último eu faço normal. Assim, olha, a lateral na hora de fazer o contorno com ponto baixo fica preservado aqui, os pontos fica bem fácil de cifrar. Vou fazer a última carreira, inicio do mesmo jeito, olha, faço uma corrente, viro o trabalho, só que dessa vez eu vou só pular o primeiro ponto e vou fazer ponto baixo no segundo. É assim que eu vou diminuir aqui na última carreira, olha, porque na última nós não temos ponto baixo na lateral. E vou seguir até que fique sobrando 2. Assim fica mais suave aqui do que fazer de novo a diminuição de pontos fechando 2 juntos, tá? Por ser a última carreira, olha, já fica mais discreto. Agora, quando está sobrando 2, eu pulo o penúltimo e faço ponto baixo no último. Assim, olha, essa diminuição fica bem discreta e fica bem arredondada, que não dá para notar que nós fizemos assim. Para fazer o contorno com ponto baixo, é preciso observar bastante para não ficar diferente a quantidade de pontos de um lado e do outro. Para isso eu vou colocar aqui marcadores, para quem é iniciante não se perder nesses pontos baixos da lateral. Veja que eu tenho aqui o último ponto, ou seja, da última carreira. A penúltima carreira, o primeiro ponto está aqui, olha. E é aqui que eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Então eu vou colocar o marcador aqui.
E quando eu estiver quase finalizando aqui a volta, eu vou fazer na mesma direção dessa carreira, ou seja, não pego na última. Então, desse lado aqui, olha, tá vendo esses dois fiozinhos? É o da penúltima carreira. Então, eu vou colocar um marcador aqui, para saber que aqui é o último ponto baixo que eu vou fazer na lateral. Depois desse, eu já vou fazer ponto baixo na carreira aqui na parte de cima. Nessa ponta aqui, olha, quando chegar aqui também é do mesmo jeito. Veja que nós temos sempre assim, olha, um ponto baixo formando essa, iniciando por corrente, e a outra finalizando com ponto baixo. Nessas de ponto baixo eu vou sempre pegar o fiozinho aqui de dentro, assim, olha, tá? Em todo o contorno, mas eu vou explicar um pouco melhor quando iniciar ali o contorno com ponto baixo. Então, seguindo essa lógica, essa aqui é a última carreira, olha, que nós temos iniciando, ou seja, a segunda, iniciando aqui com a corrente. Então, eu vou colocar um marcador aqui para facilitar para quem é iniciante também, quando chegar aqui, saber que já preciso ir para a ponta onde nós temos a primeira carreira. Do mesmo jeito, olha, seguindo então essa mesma linha aqui da segunda carreira, chegando do lado de cá, é exatamente no ponto que é terminado com ponto baixo, não iniciando com corrente. Então é aqui, olha. Se eu iniciei ali com corrente, eu terminei aqui com ponto baixo, então ele não tem esse veio. Se você é iniciante, quando eu iniciar o contorno, você vai entender um pouco melhor a diferença entre terminar com ponto baixo ou iniciar com corrente. Então, só combinando, quando chegar aqui eu já vou pular direto para o contorno da borda, da ponta ali de cima, tá? Aqui, olha, os pontos baixos são bem fáceis. Como eu disse, quando a gente inicia a carreira com corrente e vira, forma essa laçada aqui da lateral. E quando a gente vem fazendo ponto baixo, como é o caso dessa última aqui, olha, que termina, tá vendo que ele termina deixando dois fiozinhos aqui, olha, na lateral. Essa é a diferença na hora de fazer aqui o ponto baixo. Então, nesse eu iniciei com um ponto com corrente e nesse eu terminei com ponto baixo, tem os dois fios. Aqui está outra carreira, olha, que eu iniciei com corrente e aqui nós temos os dois fios, onde eu finalizei com ponto baixo. Então, vou fazer uma corrente só para dar espaço do primeiro ponto baixo e vou fazer ponto baixo exatamente onde nós temos o marcador. Vou fazer aqui um ponto baixo. E para facilitar na hora de finalizar, eu vou colocar esse marcador no último ponto baixo dessa última carreira. Aqui está a corrente que eu fiz de espaço e ali está o primeiro ponto baixo. Então, vou saber exatamente onde finalizar essa volta. O próximo ponto baixo, então, na carreira que eu terminei com ponto baixo aqui, olha só que eu vou pegar somente o fiozinho de baixo. Veja que nós temos dois aqui na lateral, assim. Vou pegar só o de baixo para deixar um detalhe aqui na parte de cima da peça. O próximo ponto na laçada aqui, olha, que fica na lateral. E depois, no ponto baixo aqui, olha, pegando só o fiozinho de baixo. Um na lateral. Um na laçada da lateral. Um pegando o último ponto baixo. Assim, olha, veja que não fica repuxando, só fazer um ponto baixo na laçada, essa da lateral aqui, e outra nesse espaço mais baixinho. Um no mais alto, um no mais baixo. No mais alto, no mais baixo. O mais alto, sempre carreira que foi iniciada com corrente. O mais baixo, carreira que finalizamos com ponto baixo. Vou fazer até chegar aqui nessa ponta para mostrar para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, eu vou fazer nesse ponto antes do que está o marcador. O próximo ponto já precisa ser feito onde nós temos o marcador. Então, já vou remover, olha, nessa laçada da lateral, vou fazer o último ponto da lateral. Ficou assim, olha. O próximo ponto eu vou fazer exatamente onde nós temos o fio do cordão inicial. Se você cortou, olha, aqui no primeiro ponto baixo, ou seja, na primeira corrente. Antes de fazer o ponto, eu atravesso ele entre o ponto e a agulha, só para prender o fio. Aqui, olha, aproveitar para fazer o arremate. Agora, atravesso ele de volta entre a agulha e o fio e faço mais um ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz aqui o último. Muita gente volta no último ponto aqui, olha. Mas precisa ser feito no mesmo lugar que eu introduzi a agulha no ponto anterior, ou seja, no pé do mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Olha, fiz dois pontos baixos no mesmo lugar. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos e vou aproveitar para esconder essa sobra de fio. Assim já faço
o arremate, olha. Só deixar ele aqui na parte de cima, entre a agulha e o ponto. Vou seguir fazendo ponto baixo agora até chegar no último ponto baixo dos 13 pontos que nós temos aqui nessa borda. Então, até esse ponto aqui, olha. Aqui já posso deixar o fio, olha, já escondi bastante, então o arremate já está seguro, posso cortar essa sobra de fio depois. E vou seguir fazendo ponto baixo agora até chegar no último ponto. No último ponto eu vou fazer novamente 2 pontos baixos no mesmo lugar, igual fiz ali no início, olha. Aqui já é o penúltimo. No último ponto vou fazer um ponto baixo, depois volto nesse mesmo lugar para fazer mais um, olha. Faço o primeiro ponto baixo, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo, mas veja que eu já vou direcionando aqui para a lateral. O próximo ponto já vou fazer onde temos o marcador, para ficar na mesma direção do último que nós fizemos na outra lateral. Vou remover o marcador. E vou aqui, olha, nessa laçada e faço um ponto baixo. Agora é só seguir fazendo ponto baixo exatamente igual fizemos na lateral anterior, ou seja, um ponto na laçada que fica na lateral, outro nessa parte mais baixa, olha, na parte mais alta, na parte mais baixa. Assim, eu vou seguir até chegar aqui no próximo marcador, onde nós temos a outra ponta da peça. Então não tem segredo, olha. Desse lado aqui é até mais fácil de fazer o ponto baixo, porque fica mais fácil introduzir a agulha para pegar esse fio que fica na parte de baixo. Esse da lateral. E o que fica na parte de baixo, olha que mais fácil. Vou seguir até a outra ponta para mostrar para você como fazer também. Já estou chegando no final da lateral. Aqui, olha, mesmo com as diminuições de pontos, a gente consegue enxergar claramente os pontos, né? Os pontos da lateral aqui para fazer o ponto baixo. Essa aqui é a última laçada onde fica mais alto. E o próximo ponto já vou fazer onde nós temos o marcador. Então aqui, olha, eu vou só remover esse marcador e fazer o último ponto baixo da lateral. O próximo ponto eu já vou fazer no primeiro dos 9 pontos que nós temos aqui após as diminuições, né, de 13 para 11, depois de 11 para 9, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou se contar aqui o contrário. Então vou no primeiro dos 9 pontos e vou fazer um ponto baixo, depois volto nesse mesmo lugar e faço o segundo ponto. Mesma coisa que fizemos na outra ponta, olha, um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço o ponto baixo novamente. Agora sigo fazendo ponto baixo nos próximos pontos, não tem segredo, exatamente igual à lateral, né, a ponta anterior, só que essa parte fica mais arredondada porque eu fiz a diminuição de pontos, olha. Chegando aqui no marcador, olha, veja que eu vou seguir com ponto baixo, ali eu vou fazer também 2 pontos baixos e depois finalizar a volta de forma bem discreta para não ficar aparecendo, olha. Ponto baixo, esse é o penúltimo. Agora no mesmo ponto que nós temos o marcador, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui, olha. Vou fazer ponto baixo. Volto no mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. E aqui eu já vou cortar o fio para fazer o arremate. Veja que eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro para deixar bem discreto. Então, vou cortar deixando uma sobra suficiente para fazer esse arremate. Normalmente, olha, corto um pouquinho mais do que o comprimento da agulha. Nesse último ponto eu vou tirar todo o fio aqui, olha, do último ponto, vou ajustar ele um pouquinho, vou tirar todo o fio. Vou colocar na agulha de tapeceiro, essa aqui é uma número 16, mas o importante é que consiga colocar o fio assim, tranquilo. Vou pular o primeiro ponto, olha, vou no segundo, tanto faz pegar de trás para frente, outra frente aqui para o avesso. Vou passar todo o fio. Olha, aqui está o primeiro ponto que eu pulei. Veja que eu vou pegar agora de cima para baixo no último ponto, assim. E vou pegar dentro desse ponto que eu pulei, introduzindo a agulha, indo com ela lá para o avesso da peça, assim, olha. Olha o ponto que eu pulei, indo com ela para o avesso. Assim eu consigo finalizar esse ponto, olha, só ajustar agora essa laçada, de forma que fique bem parecido com os outros pontos, fique bem discreto, que deixe bem arredondado. Não pode puxar muito esse ponto, olha, para não deformar. Veja que já ficou exatamente igual. Aqui no avesso, eu vou seguir costurando o mais discreto possível, para não aparecer lá na frente, porque afinal de contas nós estamos arrematando aqui a tampa da peça, né, o que vai ficar bem visível, então não pode aparecer essa costura na parte do outro lado lá, que vai ficar como frente, aqui é o avesso.
Olha, eu vou costurar só na parte de dentro sem aparecer aqui fora. Se aparecer um pouquinho, como o fio é da mesma cor, mas sempre o mais discreto possível. Vou continuar descendo aqui na lateral, porque fica mais discreto o arremate. Aqui, olha, costurando nos pontos baixos da lateral. Quando descer um pouco mais, nós temos 10 carreiras aqui formando a tampa, né? Quando descer um pouco mais, você pode costurar o arremate nos pontos da metade aqui da peça. Olha, eu vou costurar aqui um pouco. Agora eu vou conduzir ele aqui para dentro dos pontos baixos aqui da largura da peça, porque facilita. Vou passar alguns pontos. Olha, vou voltar pegando o último e costurar mais um pouquinho. E agora posso cortar aqui a sobra. Inclusive, olha, vou cortar também a sobra lá inicial. Veja, olha, eu escondi aqui um pouquinho. Essa sobra, só cortar também. E nós temos aqui, então, a primeira parte da peça. Como eu disse, olha, nós vamos dobrar 10 pontos aqui, vai formar a tampa. Então eu vou aproveitar para colocar os marcadores aqui antes de mostrar para você como fazer a alça, porque a alça nós vamos fazer interícia de forma que forme aqui a lateral da peça também. Aproveitando que estou com essa peça aqui na mão, vou pegar aqui os marcadores de volta e vamos colocar, olha, aqui está a parte mais arredondada. Essa eu vou deixar separada aqui para fazer a tampa. E aqui, olha, nós temos 2 pontos baixos em um mesmo ponto, né? O que está mais na lateral, eu coloco o marcador. Do mesmo jeito, nessa outra aqui, olha, temos 2 pontos no mesmo lugar, então o que está mais na lateral, eu coloco o marcador. Assim, sobram 13 pontos baixos entre um marcador e outro. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que é o que nós fizemos aqui para formar a largura da peça. Agora, contando com o ponto que já temos o marcador, vou contar 25 pontos, olha. Primeiro onde tem o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui está, então, o 25º ponto. Contando de um marcador até o outro, 25. E o outro ponto, olha, só seguir na mesma direção e colocar no ponto baixo, olha, que temos na mesma direção, mas você pode conferir aqui também, olha. Do primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Agora eu vou pular 3 pontos, olha, não conto do marcador. 1, 2, 3 e no próximo eu coloco um marcador. Assim, olha, são os pontos que vão formar o fundo da bolsa, tá? Do mesmo jeito aqui desse lado também 3 pontos, não tem segredo aqui, só colocar pulando 3 pontinhos. Olha, 1, 2, 3, coloco no próximo aqui. E agora, para formar a altura, exatamente como nós temos aqui na frente, vou contar de novo 25 pontos. E agora eu conto com o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, olha. Do mesmo jeito aqui do outro lado, se você seguir em linha reta, é só pegar o ponto aqui, mas não confia, tá? Confira a quantidade de pontos, porque isso faz com que a lateral fique correta, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Os pontos que sobraram aqui vão formar a tampa da peça, olha. Quando dobrar vai ficar assim. E aqui então, olha, já sei que vou conseguir dobrar até aqui e essa parte vai formar a tampa. Aqui, olha, os 3 pontinhos que nós deixamos vai formar o fundo da peça. E agora eu vou mostrar para você então como fazer a alça e depois como costurar para finalizar essa peça. Para fazer a alça eu vou iniciar do mesmo jeito que eu fiz a base aqui do trabalho, só que dessa vez faço menos correntes. Veja que eu deixei aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, introduzo a agulha debaixo do fio e giro a ponta dela no sentido horário para formar uma laçada, seguro a laçada e faço a primeira corrente. Dessa vez vou completar só 4 correntes para que eu faça 3 pontos baixos. Ou seja, sempre uma corrente a mais do que a quantidade de pontos que eu preciso. Uma corrente, 2,
3, 4. Vou pular a última corrente e voltar na penúltima, olha, também pegando somente o fiozinho do avesso, faço um ponto baixo e ponto baixo nas duas correntes que sobraram, olha. Então, tenho aqui 3 pontos baixos. Mesma forma de fazer, faço uma corrente, viro o trabalho, faço ponto baixo nos 3 pontos, olha, no primeiro, no segundo e no terceiro. Uma corrente de espaço, viro o trabalho, faço ponto baixo no primeiro, 2, olha, 3. Uma corrente, viro o trabalho, faço ponto baixo em todos eles. Ou seja, é exatamente igual, só que dessa vez eu estou fazendo só 3 pontos baixos e não 13. Olha. E vou seguir fazendo assim até que essa alça fique com um comprimento de 1,5 m. No meu eu faço com esse comprimento, mas depende aí da altura da pessoa. Então, entre 1,30 m e 1,5 m, né, 1,50 m, fica interessante essa alça. É importante você colocar ela aí no ombro, caso seja para você mesmo. Se for para vender, faça com 1,5 m, porque se ficar curta, não tem como a pessoa mais alta usar. Mas se ficar comprida, a pessoa pode fazer uma laçada e utilizar o porta-celular do mesmo jeito. Então aqui, olha, eu vou fazer sempre do mesmo jeito, uma corrente, viro o trabalho e faço os 3 pontos baixos, vou seguir fazendo até que essa alça fique com 1,5 m de comprimento. Mas como eu disse, se você fizer com um comprimento diferente, não tem problema, dá certo fazer a emenda aqui na peça do mesmo jeito. O que vai mudar é a altura da alça. Se você fizer com 1,30 m, 1,20 m, 1,40 m, não precisa contar a quantidade de carreiras, basta fazer até que essa alça atinja aí o comprimento que você precisa e depois siga o vídeo que eu mostro para você como fazer a junção ali na primeira parte e formar o porta-celular. Vou fazer a minha aqui então até completar 1,5 m para mostrar para você como fazer a próxima etapa. Veja que eu estou fazendo carreiras de ida e volta, sempre do mesmo jeito, uma corrente na lateral, volta fazendo os 3 pontos baixos. E aqui, olha, não tem segredo, é só fazer até completar aqui entre 1,30 m e 1,5 m, né, 1,50 m, para formar a altura da alça da sua bolsa. Vou medir aqui para você ver, olha, que eu tenho uma fita métrica com exatamente 1,5 m, então, mas não precisa ser uma medida exata, tá? Na hora de medir, não estica aqui a alça para não ficar com o falso comprimento. Lógico, depois com o uso ela já vai esticar um pouco, mas se isso acontecer e ficar comprida aí para quem está utilizando é só fazer uma laçada. Mas na hora de medir aqui é bom medir direitinho sem esticar tanto. Mas só estou medindo para você ter uma noção de mais ou menos como fiz. Não precisa ser uma medida exata. Aqui, olha, o meu está até passando um pouquinho aqui de 1,5 m, também não tem problema. Mas se quiser deixar com 1,5 m, só desmanchar aqui as últimas carreiras. Aqui, olha, para finalizar, para fazer o arremate aqui da última carreira, veja que eu fiz aqui, vou refazer aqui os 2 últimos pontos para você ver. Olha, eu vou fazer ponto baixo novamente. Aqui não faço corrente, aqui eu vou cortar o fio, só que dessa vez eu não vou precisar utilizar agulha de tapeceiro. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para depois fazer nó de arremate quando fizer a emenda. Veja que eu vou puxar todo o fio. Vou introduzir a agulha novamente no último ponto, pegando os 2 fios da frente. Assim, olha, eu peguei de cima para baixo, pegando aqui os 2 fios da frente. Vou buscar essa ponta de fio e passar para travar esse último ponto. Assim fica feito o arremate aqui e depois faço o arremate das pontas de fio na hora de fazer a emenda. Olha, tenho aqui então uma alça com 1,5 m de comprimento. Antes de seguir para a próxima etapa, deixa eu fazer um resumo básico sobre essa base que você pode inclusive fazer com um tamanho diferente. Veja que eu iniciei fazendo 14 correntes e depois um total de 13 pontos altos, né, voltando na segunda corrente. Fiz essa largura, olha, eu vou até medir aqui para você entender direitinho. As 14 correntes, né, 13 pontos baixos, dá 8,5 cm aqui com o meu ponto.
O acabamento acrescentou um pouquinho mais, ou seja, ponto baixo em cada uma das laterais, e essa base ficou com 10 centímetros. Isso aqui, olha, é suficiente para acomodar a maioria, ou seja, todas as larguras de celular que nós temos. Então, se você precisa de um pouco mais, quer mais do que a largura do celular, você pode fazer sem nenhum problema essa base aqui com mais correntes. O comprimento eu separei 25 pontos baixos para formar aqui a altura do que vai ficar o celular, 14 centímetros, olha, vai ficar aqui com essa altura. Então, se você quer para um celular mais comprido, mais de 14 centímetros, você precisa fazer mais carreiras. Eu fiz 65 carreiras no total, sendo 25 para formar a altura. Essas 3 correntes aqui, olha, para formar a largura, e é exatamente o que eu fiz aqui na base, olha, eu fiz a alça com 3 pontos baixos, ou seja, iniciei com 4 correntes e fiz 3 pontos baixos, que é exatamente o que vai encaixar aqui. Então, se você quer uma largura maior, você vai precisar também fazer a alça um pouco mais larga. Então, na hora de fazer, isso aqui é para encaixar nesse espaço. Novamente, 25 pontos baixos, que é para completar a outra altura aqui da peça, olha, ou seja, a outra lateral. Quando dobrar, vai ficar com 14 centímetros aqui, 14 do outro lado. E a tampa ficou aqui, olha, com 10 carreiras, ela já incluindo aqui a última de ponto baixo, ficou com 7 centímetros. Então, se você precisa de uma tampa um pouco mais baixa aqui na peça, você pode aumentar o número de carreiras também, tá? Então, assim você vai entender na hora de fazer maior. Aqui, como eu disse, eu fiz com 3 pontos baixos, que é para encaixar nesse espaço que eu deixei aqui. E aqui nós precisamos contar 25 pontos baixos para formar a altura. Então, significa que 50 correntes dessas que nós fizemos na alça também vai ficar aqui na peça e somente o restante vai formar a altura de alça. Dito isso, agora eu posso mostrar para você então como fazer a emenda, porque se você precisar fazer alteração, você vai iniciar a peça agora, já sabe como fazer com largura maior, comprimento maior da alça, da peça, mas se tiver dúvida, deixa um comentário aí que eu ajudo você. Agora eu vou mostrar para você como costurar a alça aqui na bolsa, né, formando também a lateral. Mas essa costura precisa ser feita no avesso da peça. Como é que eu determino isso? Pela última carreira de ponto baixo que eu fiz aqui na lateral. Aqui no meio, olha, os dois lados são iguais, mas na lateral eu fiz a última volta de ponto baixo só de um lado. Então, vou costurar no avesso da volta aqui que eu fiz de contorno de ponto baixo. Lembra que eu disse que fiz aqui 3 pontos baixos aqui de largura da alça para encaixar nesse espaço, né? Então aqui, olha, eu consigo posicionar a alça deixando exatamente os 3 pontos nesse espaço. Eu tenho aqui os 3 pontos também sem marcador. Então o marcador está exatamente no ponto da lateral aqui da alça, tá? E para facilitar, olha, veja que eu vou remover esse marcador aqui. Olha, eu vou colocar ele aqui já de forma ao contrário. E vou colocar também na primeira laçada aqui formando a lateral. Agora, olha, precisa observar bem os pontos, porque não temos ponto baixo, então sempre um ponto mais alto, outro na parte mais baixa. Um na lateral, outro na parte mais baixa. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui o 10º. Olha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui, olha. O 25º ponto está aqui. Então, olha, posso colocar o marcador que está aqui na ponta no 25º ponto também do mesmo jeito. Olha, 25 com 25. Assim eu fico com um ponto para cada uma aqui que eu tenho na lateral. Pode parecer diferente aqui o comprimento, mas não tem problema. Um está com contorno de ponto baixo, deixa mais ajustado, o outro está mais largo um pouquinho. O importante é que tenha exatamente a quantidade de pontos. Então, 25 com o do espaço. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que é o que nós temos aqui nesse intervalo também. Agora, olha, veja que eu vou virar para continuar aqui no avesso. Vou dobrar a peça assim, olha. Então, temos novamente o avesso. Aqui, olha, no fundo eu vou pular exatamente os 3 pontos, né? Nós temos aqui na largura formando 3 pontos, são os 3 pontos que pulamos aqui também no fundo. E aqui eu vou colocar esse marcador, vou só colocar ele na direção correta aqui para mostrar para você. Assim, olha.
Se esse primeiro ponto foi feito na parte que tem a corrente, ele terminou com ponto baixo exatamente aqui. Então, aqui, olha, eu coloco o marcador, no primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que fica na mesma direção, ou seja, na mesma carreira. Lógico que eu podia só vir aqui e colocar o marcador, mas é importante contar a quantidade de pontos para ver se você iniciou a contagem aqui também no lugar correto. Porque é muito normal, às vezes, errar aqui o ponto onde eu coloco o marcador e ele ficar desigual e depois a bolsa fica torta. Mas aqui, como você pode ver, eu conferi e está tudo certinho. Vou só mudar a direção do marcador para prender essa alça aqui também, então, no ponto que fica na mesma direção. Agora, mais um cuidado que preciso tomar é para não deixar essa alça torcida. Então, olha, veja que ela está nessa direção, eu vou seguir com ela sem deixar ela ficar torcida, porque eu vou, afinal de contas, vou fixar ela aqui na lateral, então ela precisa ficar, olha, sempre do mesmo jeito aqui, olha, de um lado e do outro. E aqui eu preciso fixar primeiro do fundo, porque eu tenho aqui os 3 pontos de espaço e tenho os 3 aqui também. Então, eu vou fixar primeiro aqui, olha, no fundo da bolsa, só mudando a direção dele. Aqui, olha, no pontinho da lateral, ou seja, no primeiro ponto que forma a largura. Então, olha, se o marcador está no primeiro ponto aqui da lateral, que é esse mais baixo, né? Então, o próximo mais alto, mais baixo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, é exatamente nesse ponto aqui, olha, que eu preciso colocar o próximo marcador, ou seja, daqui da lateral. Só colocar aqui no mesmo ponto, vou tirar a agulha para facilitar, e certificar de que ele está preso do mesmo lado aqui, tá? Para não ficar torcido. Seguindo a lógica, é só colocar então, olha, se esse está na parte mais baixa, né, então o próximo aqui é na parte mais alta, desse lado aqui. Eu vou colocar, em seguida vou conferir a quantidade de pontos para garantir que não vai ficar torta aqui a costura, tá? Na lateral, como eu disse, sempre conferir, olha, vou colocar aqui. E o outro vou prender aqui também, olha, se esse está na parte mais alta, então desse lado na parte mais baixa, vou mudar aqui a direção que eu coloquei o marcador também, para facilitar aqui, olha. Então temos os 3, coloquei no primeiro e no primeiro, vou conferir aqui para ver se o outro ali foi colocado na direção correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, o marcador está no 25º ponto. Tudo certo, está no avesso, agora é só costurar para finalizar essa etapa e depois só colocar o fecho também. Para fazer a costura eu vou utilizar a agulha para crochê número 14 e um pedaço do mesmo fio, medindo aqui mais ou menos 1,5 m de comprimento, assim eu faço toda a costura aqui também. Vou colocar o fio na agulha. E aqui, olha, como nós estamos no avesso da peça, eu vou começar já fazendo o arremate da primeira ponta de fio. Então, iniciando aqui a costura mais ou menos assim no meio, escondendo um pouco o fio, veja que eu vou puxar, vou passar o fio já para fazer o arremate dessa primeira ponta. Vou puxar ela devagarinho aqui para esconder no primeiro ponto, assim eu não preciso cortar nada. Vou pular voltando assim, olha, um ponto, veja que eu saí ali, costuro um ponto a mais. Vou seguir em direção ao marcador, que é onde eu vou iniciar a minha costura. Então, quando finalizar, eu não preciso me preocupar com essa ponta de fio, porque já é mais fácil fazer o arremate enquanto ela está assim. Veja que eu segui com a costura para que eu fique com a agulha na direção do marcador. É exatamente nesse ponto que eu vou pegar a primeira costura, mas veja que nós temos 2 fiozinhos assim em cada um dos pontos e eu estou pegando somente o primeiro, tá? Só o da frente aqui, olha. E ali também onde está o marcador vou passar o fio. Feito isso, já posso remover o marcador e seguir com a costura agora em direção à parte do fundo da peça. Veja que eu passei o fio uma vez, então eu volto na mesma direção e passo a segunda vez para travar esse ponto. Agora, para fazer o ponto de baixo, olha, sempre ponto com ponto. Veja que eu vou pegar no mesmo sentido que saiu o fio, volto contrário, pegando também somente um fio aqui, olha, para deixar o outro lado sobrando um fiozinho. Passo a primeira vez.
Volto com a agulha no mesmo sentido da primeira costura e faço a segunda costura, olha, o mesmo sentido. O fio está desse lado, então é desse lado que eu começo a costura do próximo ponto. Aqui, olha, pegando somente um fiozinho dos dois, o próximo é o fiozinho aqui da lateral, olha. Não posso esquecer nenhum ponto, contamos isso, então preciso seguir certinho, ponto com ponto, para dar certo quando chegar no marcador. Fiz a primeira costura, volto, faço a segunda na mesma direção e no mesmo ponto. Pegando o próximo ponto, então, de lá para cá. Sempre duas costuras em cada um dos pontos para ficar bem firme aqui, não ficar soltando, né? Não ficar como se fosse um alinhavado. Vou seguir assim, e se você não pular nenhum ponto, vai dar certinho a costura quando chegar aqui nesse marcador e eu mostro para você como fazer o contorno aqui para ficar arredondado perfeito. Já estou chegando aqui no marcador, olha, e como não pulei nenhum ponto, não vai sobrar nenhum ponto, nem de um lado, nem do outro. Esse aqui é o antepenúltimo, olha. Sempre respeitando o lado que sai a agulha para iniciar a costura do próximo ponto, que assim não fica retorcida aqui a peça. Olha, penúltimo ponto, com o penúltimo, e o último temos o marcador. Agora o próximo ponto, olha, já posso remover o marcador, que significa que deu certinho, ponto com ponto. Opa, veja que eu me empolguei aqui e costurei do lado errado, né? Sem respeitar aqui o lado que sai a agulha, olha. No próximo ponto, então, de lá para cá. Não tem problema se ficar soltando aqui o brilho desse ponto, tá? Porque ele fica na parte interna. E tenho logo à frente aqui também, olha, a sobra de fio da alça. Eu vou mostrar para você como fazer esse arremate. Mas aqui eu continuo fazendo a costura sempre duas passadas no mesmo lugar. Olha o próximo ponto. Na lateral da alça eu pego os dois fios. Na bolsa eu pego somente um fiozinho para deixar o detalhe lá na frente. Assim, passo duas costuras. O próximo, olha, pegando os dois fios, faço duas costuras também. E como eu tenho a sobra de fio da alça, aqui, olha, veja que eu vou fazer um nó junto com o fio que eu estou costurando. Então, eu vou só fazer um nó simples aqui, olha, vou fazer dois nozinhos. Faço o primeiro, não aperto muito. O segundo, posso apertar um pouco mais. E agora eu vou seguir costurando normalmente essa ponta de fio aqui, olha, eu já posso até cortar aqui a ponta de fio do que eu iniciei a alça. Posso deixar uma sobra um pouquinho maior, vai ficar na parte interna da bolsa, não vai ficar aparecendo. E aqui, olha, eu vou seguir costurando normalmente. O próximo ponto, então, onde nós temos o marcador. Eu pego o ponto, lá na bolsa somente um fiozinho, posso remover esse marcador aqui também. E sigo fazendo a costura da próxima lateral do mesmo jeito, olha. Sempre duas passadas no mesmo lugar. E sempre voltando com a agulha do lado que finalizou aqui, olha, o próximo ponto com o próximo ponto também. Como nós estamos costurando no avesso, essa pontinha de fio vai ficar dentro da bolsa, não vai ficar aparecendo. Aqui eu vou seguir costurando do mesmo jeito até chegar no próximo marcador. Não se esqueça, ponto com ponto sem pular nenhum. Se der tudo certo no final, não sobra ponto nem de um lado nem do outro. Então vou seguir fazendo até o marcador para mostrar para você como fazer o arremate nessa lateral também. Já estou chegando aqui no final, olha, e o marcador serve para isso, né? Olha, para costurar de forma correta, não ficar torto, né? A alça com a bolsa exatamente igual. O próximo e último ponto exatamente no lugar que tem o marcador. Então já vou remover o marcador e costurar então o último ponto, olha, duas passadas do mesmo jeito. E agora, para fazer o arremate, olha, para ficar bem firme, veja que eu saí no último ponto, então vou voltar aqui uns 3 pontos, o contrário. Esse aqui foi o último, volto no penúltimo aqui, olha, de forma contrária, só para travar ele ali na lateral, no próximo também. E agora eu vou costurar ele aqui nos pontos da bolsa, da parte interna da bolsa, só costurar assim um pouquinho, olha. Costuro alguns pontos, volto um pontinho, sigo costurando nos próximos também.
E se você quiser deixar bem firme, você pode abrir esse fio, dividir ele em dois, amarrar bem as duas pontinhas aqui, olha, na parte interna, só para mostrar para você que fica com medo dessa costura aqui, que assim fica bastante firme. Vou cortar um pouquinho. Vou dividir esse fio em dois. Esse aqui é o arremate tradicional que eu sempre ensinei aqui no canal, né? Só dividir esse fio em dois. Lógico que ele com esse fiozinho de brilho aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para dividir ele aqui em dois também do mesmo jeito. Olha. Deixa uma das partes do fio aqui na agulha, costura em um pontinho para dar sustentação. E agora é só fazer 2 ou 3 nozinhos aqui e cortar a sobra, que não vai ficar soltando de jeito nenhum. Faço o primeiro nó sem apertar muito, o segundo nozinho posso apertar um pouco mais. Caso fique soltando, ainda temos aqui uma trava do ponto ali também, aqui só cortar, que vai ficar na parte interna. Costurei essa lateral, vou fazer a outra exatamente igual. Aqui, olha, já temos os marcadores prendendo direitinho. Vou fazer a costura dessa lateral, o arremate da pontinha aqui de fio exatamente igual a outra, ou seja, a costura é exatamente igual dos dois lados. E em seguida vou mostrar para você como colocar o fecho, né, o fecho de imã, o imantado, que é para formar aqui a tampinha da bolsa. Veja que eu fiz então a costura de uma das laterais, falta costurar a outra, mas é exatamente igual. Só fazer a mesma coisa, costurar no avesso. Vou utilizar também, olha, aqui do mesmo jeito 1,5 m de fio, vou colocar na agulha de tapeceiro. Eu já gosto de iniciar fazendo o arremate da primeira ponta de fio, como a costura é feita no avesso, então sempre na parte da tampa aqui, um pouquinho mais abaixo eu começo costurando o fio para esconder, mas é tudo exatamente igual fizemos na outra lateral. Então eu vou costurar essa parte aqui para a gente seguir para a próxima etapa. Fiz a costura aqui da outra lateral e agora é só desvirar ela, né? Nós fizemos a costura no avesso, então só virar ela para o lado correto, para você ver aqui o detalhe da costura e também a gente conferir aqui a largura que ficou a bolsa após a aplicação da alça, que também forma a lateral, né? Olha, nós temos aqui então esse detalhe que fica bastante interessante, porque fizemos a costura pegando somente o fiozinho da frente, lá na parte do avesso. Aqui, olha, o que vai formar a tampa da bolsa. Vou aproveitar e mostrar para você que após a aplicação da alça, olha, nós ficamos com quase 13 centímetros, 12 centímetros e meio aqui de largura. Então, se você quiser a bolsa um pouco mais larga, é só aumentar o número de correntes no início da base aqui da peça. Aqui, olha, outra coisa a conferir, a alça ficou presa do lado correto, olha, não ficou torcida. Opa, aqui, olha, ficou certinha. Agora eu vou mostrar para você como aplicar esse imantado de forma bem fácil, para não ficar torto. Olha, eu vou utilizar para costurar a agulha de tapeceiro número 16, mas é importante testar, olha, se ela passa aqui no furinho do imantado, tá? Se você precisar de uma agulha mais fina, de repente algumas marcas de imantado tem esse furo um pouco mais fininho, então às vezes não passa mesmo sendo a agulha número 16. Eu ainda vou utilizar aqui a agulha de número 14 para fazer a marcação para não ficar torto. Então veja que eu vou utilizar também um pedaço de fio aqui de qualquer outra cor para facilitar a visualização. Tá? Então aqui, olha, eu vou fazer a medida direitinho para deixar esse imantado bem certinho. Aqui, olha, basta costurar exatamente na metade, costurar esse fio aqui, marcando assim a metade, de forma que ele fique também reto aqui, olha, com uma das carreiras aqui. Só contando então a quantidade de pontinhos que nós temos de um lado do outro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, temos a agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está exatamente na metade, deixo alinhado aqui também. E vou costurar de um lado para o outro, saindo lá atrás da peça também assim, olha. Só para passar o fio saindo do outro lado aqui, vou puxar o fio, olha, e tirar da agulha. Só para deixar marcado exatamente onde nós vamos fazer essa costura. Vou puxar ele aqui um pouco de volta, abrir a tampinha e vou cortar ele exatamente aqui no meio para ficar marcado onde eu vou colocar uma parte do imantado e onde eu vou colocar a outra, para a hora que fechar dar certinho. Aqui na parte interna eu vou puxar o fio, olha, para ficar exatamente solto aqui, não ficar atrapalhando aqui a bolsa também. Então agora vai facilitar bastante. Não vou mais utilizar a agulha de tapeceiro número 14, só a 16. Só cuidado aqui para costurar do lado correto
A parte mais fina eu vou costurar aqui em cima e a parte mais grossa do imantado eu vou costurar aqui embaixo, exatamente onde nós temos o fiozinho, olha, marcando onde é a metade para costurar aqui o imantado. Tudo que eu fizer com essa costura eu vou fazer nessa, então vou ensinar essa aqui que é mais fina, mais difícil, tá na parte da tampa onde vai ficar aparecendo. A outra aqui é bem mais tranquila porque você não precisa cuidar aqui do avesso da costura. Essa aqui sim, o avesso da costura vai ficar na parte de fora da peça, então tem que tomar bastante cuidado. A outra é super fácil, você vai seguir a mesma dica. Vou utilizar aqui um pedaço de fio, também exatamente o mesmo fio que eu utilizei para tecer a peça, só que dessa vez, olha, como eu estou utilizando um fio 6, eu vou dividir ele em dois. Tem 6 fiozinhos aqui, né? Então vou deixar 3 fiozinhos para cada lado e utilizar cada um desses 3 para costurar o fecho. Ele tem esse fiozinho dourado também, mas esse eu vou ignorar. Eu vou só, quando abrir ele aqui, eu vou tirar ele totalmente e deixar só o fio da mesma cor, porque além de facilitar a costura, ele facilita também esconder o detalhe dos pontos, né, para não ficar aparecendo, já que eu estou utilizando exatamente o mesmo tipo de fio. Dividi o fio em dois, olha, então um fio 6 agora, tenho 3 fiozinhos só de cada lado e vou utilizar um desses fios para costurar essa peça e o outro eu utilizo para costurar a outra. Eu vou colocar o fio aqui na agulha, só lembrando a agulha de tapeceiro número 16 ou a que dá para passar aqui no furinho. Veja que eu vou iniciar também costurando o fio aqui em alguns pontos, só para dar sustentação e não ficar repuxando na hora que fizer o primeiro ponto. Olha, eu vou fazer desse jeito, olha, para travar o ponto aqui. Depois eu faço o arremate direitinho dessa ponta de fio inicial, tá? Mas só para travar essa ponta de fio aqui, quando eu puxar o ponto ali não ficar puxando o fio e eu perder a ponta dele. Vou costurar mais ou menos até aqui. Olha, escondendo o fio aqui na parte interna. Porque eu vou posicionar agora a parte de cima aqui, olha, só lembrando, tá, olha, a parte mais grossa aqui para fora. Deixar ele bem centralizado, então veja que eu já estou quase exatamente no mesmo ponto que eu preciso passar o primeiro pontinho. Agora eu vou passar um ponto para lá, para a parte de fora lá da peça. Lá na parte de fora, toda vez que for costurar, você precisa acompanhar a direção do ponto, assim, olha, para ficar mais discreto. Então você pode puxar, por exemplo, nesse próximo ponto e voltar lá para a parte interna, sempre num outro ponto, mas puxando na mesma direção, que aí não fica aparecendo. Olha, quando puxar aqui, fica aparecendo que ainda é o fio do ponto que foi feito. Vou reposicionar aqui o imantado e vou fazer um ponto no próximo furinho. Nessa primeira fase, veja que eu vou fazer só um pontinho em cada um dos furinhos, só para eu posicionar bem ele e ele não ficar mudando aqui a direção e eu poder costurar isso tranquilo. Estou com o fio na parte de fora, preciso vir mais ou menos nessa direção, então eu vejo se acompanha a fibra e faço a costura, olha, para acompanhar o ponto ali, ficar bem discreto, e vou para o próximo ponto. Aqui também eu vou fazer só uma costura nessa primeira fase, e depois eu volto reforçando. Olha, aqui ele já está firme no lugar, já posso só conferir que está bem centralizado e posso tirar o fio da marcação. Mas ainda vou para o próximo ponto ainda, olha, acompanhando aqui o ponto também. Olha, vou sair aqui. E vou fazer a marcação do último ponto, assim. Agora, só seguir reforçando essa costura. Para cada um dos furinhos, eu preciso fazer pelo menos 3 pontinhos para ficar bem firme. Então, só fazendo um formato de tripé ou pé de galinha, como você queira dizer. Eu tenho um nessa direção, preciso fazer um nessa direção e um nessa direção também. Assim, qualquer um dos pontos que eu puxar esse imantado para abrir a bolsa, não vai ficar repuxando o ponto de crochê. Então eu fiz aqui, olha, o ponto aqui, então o próximo eu vou fazer mais ou menos aqui. Só eu olhar ali na parte de fora onde vai sair o ponto e fazer a costura seguindo o que eu disse, olha, de seguir a mesma direção do ponto. Agora eu posso fazer o ponto daqui também, olha. Então já tenho 2, olha. Vou seguir na direção do ponto para ir mais ou menos para essa lateral aqui, para eu fazer o terceiro aqui também. Mas veja que eu segui a mesma direção do ponto, então não vai ficar aparecendo. E na parte
dentro, olha, eu posso fazer a costura direitinho saindo assim. Pode fazer até mais de 3 aqui, olha, se você quiser deixar ainda mais firme, por exemplo, olha, eu vou fazer saindo nessa direção para fazer mais um ponto, e veja que eu acompanho novamente a direção da fibra do ponto, para não ficar aparecendo, e posso fazer um quarto ponto aqui também, olha, para deixar bem firme. Veja que esse lado aqui, eu já reforcei bem. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa nos outros 3, tá? Sempre que for mudar aqui a direção do ponto, indo para o outro, acompanhar aqui a direção da costura também. Mas agora não tem mais segredo, né? Vou fazer exatamente assim nessas 3 pontinhas. Nesse aqui vou fazer do mesmo jeito, olha. Só posicionar ele aqui, e nesse você não precisa acompanhar a direção da fibra, lá na parte interna da bolsa não vai ficar aparecendo. Você pode só costurar, faz uma primeira marcação, né, para não ficar mexendo aqui, movendo de lugar, e depois você vai fazer a costura bem reforçada em cada um dos pontinhos. Vou finalizar aqui para mostrar então para você o resultado. Veja que eu fiz a costura, olha, de todos os pontos aqui agora, deixando bem firme esse imantado. Não deixei volumoso aqui na parte de cima para não atrapalhar fechar. Agora eu vou só seguir com esse fio até onde nós temos a outra pontinha aqui para amarrar as 2 pontas juntos e cortar a sobra. Agora não precisa sair com o fio do outro lado, só seguir costurando aqui na parte interna mesmo, né, deixando de forma bem discreta, sem aparecer lá na parte de fora. Vou costurar e sair em um ponto diferente aqui, olha. Para amarrar as 2 pontas juntas. Amarrou bem, só cortar a sobra e prender a outra parte agora, olha, na parte de baixo. Fixei a outra parte aqui do imantado, agora, olha só, unir as 2 pontas aqui que já fica formando a tampinha da bolsa, ela tá firme, olha, fechando direitinho, não fica soltando. E aqui na frente também fica bem discreto. E para finalizar, vou mostrar para você como colocar a etiqueta. Essa aqui é uma etiqueta de metal, mas serve também a mesma dica para etiqueta de couro, do mesmo jeito. Vou pegar 2 pedaços de fio, olha. Aqui, esse fio também do mesmo que eu utilizei para tecer a bolsa, sendo dividido em 2, então tenho 2 perninhas de fio com 3 fiozinhos cada, exatamente igual eu utilizei aqui para prender o imantado. Na verdade, isso aqui é até uma sobra do que eu utilizei ali para prender o imantado. Eu tenho 2 pontas de fio assim, mais ou menos com o mesmo tamanho, não precisa ser grande aqui, olha, ela é dobrada, ou seja, dobrada tem o comprimento da agulha, significa que tem o dobro do comprimento aqui da agulha, só para facilitar mesmo a visualização, tá? Mas nem precisa essa quantidade toda. Veja que eu vou pegar as 2 pontinhas de fio, assim, olha, e vou colocar na agulha. Aqui também estou utilizando uma agulha de tapeceiro número 16, que é para passar no furinho aqui da etiqueta, tá? Então, passei as 2 pontas, de um lado tem a laçada desse jeito, olha. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta aqui também, a outra ponta de fio. Vou utilizar mais uma agulha para deixar essa etiqueta bem reta e de forma bem fácil aqui de prender. Vou colocar o fiozinho. Então, tem do outro lado também exatamente igual. Agora, eu vou posicionar a etiqueta onde eu quero, assim, olha, deixando ela bem centralizada, exatamente onde eu quero. Vou pegar uma das agulhas e furar de um lado, pegar a outra agulha e furar do outro. E conferir. É assim mesmo que eu quero? Então, só passar agora ela totalmente para o outro lado, olha. Só puxar e deixar a parte da laçada ali fora, assim. Olha. E posso tirar da agulha. Do mesmo jeito, vou puxar a outra também, deixar a parte da laçada lá fora e tirar totalmente da agulha. Ficou assim, olha. Posso inclusive ajustar aqui e ver, conferir se é exatamente assim que eu quero. Agora, olha, vou pegar essa ponta da laçada, vou até utilizar aqui uma agulha mais grossa para facilitar aqui, para colocar na agulha. E vou colocar um ponto depois, olha, tá vendo? Eu passei nesse ponto, então um ponto mais para fora, passo ela para a parte interna também. Do mesmo jeito com a outra ponta, olha. Vou colocar ali, ó, sair nesse ponto, né? Então vou no próximo ponto e passo ele para a parte interna também.
Isso aqui facilita muito colocar a etiqueta para ficar certinho. Agora tem as duas pontas, olha, na parte interna. Então vou passar em formato de laçada e puxar. No outro aqui também, em formato de laçada, olha, e puxar. Vou conferir se está tudo certinho ali fora, olha, na parte externa, né? Vou ajustar para ficar o mesmo comprimento aqui de laçada de um lado do outro. E agora, o que nós temos aqui? As pontinhas de fio. Vou colocar na agulha de tapeceiro novamente, agora tanto faz, agulha 14 ou 16. Só preciso passar o fio para um pontinho a mais, aqui, olha, para dar sustentação, para amarrar bem essas duas pontas de fio. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Olha, só passar em um fiozinho a mais, para dar sustentação aqui para fazer o nó. Agora é só fazer 2 ou 3 nozinhos. O primeiro você não precisa apertar muito. Os próximos você pode apertar um pouco mais. Então fiz 3 nozinhos. Aqui não fica muito volumoso, mas caso você queira, você pode colocar esse fio na agulha novamente e costurar por alguns pontos para esconder um pouco mais essa sobra. Mas aqui, olha, esse fio é bem macio, então não fica volumoso, não vou nem esconder mais esse fio, vou deixar só aqui mesmo, olha. Vou fazer os 3 nozinhos e cortar a sobra aqui mesmo. Se você tiver uma cola de tecido e quiser colocar um pinguinho de cola aqui também, para não ficar soltando essas pontinhas, também facilita. Olha só, simples, fácil, rápido, e ela fica bem centralizada, não tem erro na hora de fixar a sua etiqueta. Chegamos então no final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha feito a sua bolsa, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no Blog do Crochê. Não esqueça de deixar um comentário dizendo o que você achou da aula, dos truques, das dicas e do resultado final da sua peça. Um forte abraço e até o próximo vídeo.